Ó, pessoal, a prof já começou aqui, ó, vocês têm língua portuguesa, nós vamos ter 3 unidades. O que, quando, como assim? O gênero textual da unidade 4 é notícia. E aqui, penso, logo escrevo uma crônica, o gênero textual. E aqui a gente vai falar de cordel. Então, nós vamos estudar primeiro a unidade 4. Fala, Vitor, tá aí com a mão levantadinha. Por que ali está ali como um jogo? Não entendi. Por que ali no QR Code está ali como um joguinho? Porque depois que você abrir, vai aparecer a informação de um jogo. Depois que você ler todas as informações. Lá no final. Olha só. Então, aqui na página 3, na página 2, desculpa, o que, quando, como assim, nós vamos ver uma imagem, ó, eu vou colocar para cá. Nós vamos ver uma imagem e, ao observar essa imagem aqui, ó, a Aurora da Rua, o jornal que nasce na rua. Aí, quem você pensa que somos? Aqui nós vamos ver algumas flores e algumas pessoas, certo? E a informação, nós temos 2 perguntinhas referentes a essa imagem, na número 1, que diz o seguinte: observe essa primeira página do jornal. Então, vocês têm a página aí do jornal, a professora colocou aqui para vocês visualizarem. O que você espera desse jornal? Ou seja, quais são as suas expectativas de temas e de fatos noticiáveis? Quando vocês leem essa página, vocês vão ver ali do lado, ó, transbordando vida, né? As informações aqui, ó. Transbordando vida, artistas mostram sensibilidade artística mesmo na dureza, na rua. Aí tem o número da página. Aqui embaixo temos outra informação. Desfazendo estereotipos. Estudos feitos no Rio de Janeiro mostram quem são os moradores de rua. A informação está lá na página 3, né, desse jornal. E, por último, vocês têm Amor Incondicional. Conheça a história de Isabel e sua mãe. Está lá na página 7. Então, ao lermos essa página do jornal, nós vamos ver, ó, observe essa primeira página do jornal. Nós temos aqui o que você espera, né, desse jornal. Quais são as expectativas? Aí vocês vão responder quais são as informações que esse jornal aqui vai nos transmitir. Onde que vocês vão responder? Lá no caderno. Aí vocês vão colocar a data e vão colocar as respostas, tá? Da número 1 e 2. Vão colocar o título, né? Ó, o tema da nossa unidade, o que, quando, como assim? Essa é a unidade 4. Aí vocês vão colocar unidade 4 e vão responder a número 1. Depois, na número 2, ative seus conhecimentos prévios sobre notícia e responda. O que é noticiável? E, em outras palavras, o que vira uma notícia? Galerinha, olha só para a prof aqui. Quando a gente fala de notícia, nós vamos falar de um gênero textual que está acontecendo no momento, né? Esse gênero textual que está acontecendo no momento. Esse gênero textual são ações que acontecem, né? Informações que acontecem no momento, uma ação, né? Que as pessoas estão querendo informações do dia a dia. A diferença da notícia e da reportagem é que a reportagem eu posso fazer de um assunto que já aconteceu, né? Que já aconteceu no ano passado. Eu posso fazer uma reportagem sobre o coronavírus, sobre de algo que aconteceu, né? Sobre o coronavírus há um mês,
né? Há 2 meses, lá no início, né, das informações, ou do ano passado, de onde surgiu. Então, quando eu tenho mais informações, quando eu tenho uma informação completa, com bastante detalhes, eu vou chamar de reportagem. E quando eu falo o gênero notícia, é quando eu tenho uma informação que ela seja recente, breve, né? Uma informação curta. Porém, né, eu tenho que dar uma informação da notícia com fatos do momento, e muitas vezes esses fatos do momento são relatados por pessoas que também não têm muita informação sobre aquilo que está sendo falado, tá? Então, na notícia eu posso pegar uma informação de qualquer assunto, né, recente, mas eu não tenho muitas informações sobre ela. Então, eu vou fazer um pequeno relato só. Já a reportagem, não. A reportagem, então, eu tenho que buscar mais informações, eu tenho que ter credibilidade, eu tenho que buscar fontes, né, seguras para mostrar aquelas informações da reportagem. Da notícia, não. Eu posso simplesmente noticiar um fato e não saber se aquilo ali realmente aconteceu, ou com quem aconteceu, onde aconteceu, tá? Pelo fato de ser uma notícia, né? Momentos atuais, tá? Então, aqui, ó, vocês devem falar, né, que, em outras palavras, o que vira notícia, né? O que vai virar uma notícia? Qualquer momento, qualquer assunto pode virar uma notícia, porém a gente não sabe, né, a veracidade dessa notícia, se ela tem uma veracidade, se ela tem uma verdade, tá? Diferente da reportagem, que eu tenho que ter fontes de pesquisa, tá? Lá na número 2, aí vocês vão responder, na número 1 e 2, vocês vão responder no caderno. Na página 3, aqui, ó, vocês vão encontrar o painel de leitura, tá? Esse painel de leitura, vocês vão encontrar um texto. Leia a notícia a seguir. Então, quando vocês lerem essa notícia, número de refugiados no Brasil aumentou 12% em 2016. Então, vocês vão ler essa notícia, tá? Ó, tem a informação, tem o site ali, ó. O site não, tem as palavrinhas que estão em destaque, né? Tem a imagem, né? Ó, aqui onde ele foi publicado direitinho, né? No ano passado. Então, essa notícia foi publicada no ano de 2017, marca o horário, ó, Portal do Brasil, tá? Toda a informação. Então, vocês lerem, né? Vocês vão ver o título aqui, ó. E aqui embaixo vocês vão ver a linha fina, tá? Ó, que é no jornal, na reportagem notícia, nós falamos linha fina, né? Que tem a mesma informação que o subtítulo, tá? Então, ao lerem o texto, ao lerem a notícia, vocês irão responder a número 1. Então, ó, aqui está a informação direitinho no site, onde ela está disponível, né? Como a professora havia falado. A fonte, ó, tá? Da veracidade dessa notícia, tá? O Ministério da Justiça e Segurança Pública. Aí vocês vão ver a número 1, onde diz o seguinte: a compreensão do texto depende do entendimento do seu vocabulário, da forma, né, como ela é expressa. Tendo em vista, resolva essas questões seguintes. Então, vocês vão ler a letra A, vocês vão localizar, ó, localize e sublinhe no texto. Então, vocês vão voltar lá no texto e vão localizar, ó, vão sublinhar, fazer um traço na palavra sancionada, tá? E entrar em vigor e inviabilidade, tá? Sublinhe no texto essas palavras. Considerando o contexto, vocês vão relacionar essas palavras com os seus significados. Então, vocês vão relacionar aqui, ó. Número 1, ou 1, 2, 3, né? Tá? Depois, vocês vão responder a letra C. A área de conhecimento dessas palavras pertence à sociologia, à geografia ou ao direito. Aí, aqui, ó, na número 2, vocês vão encontrar as palavrinhas, ó. Estão acompanhando aí? Na número 2, vocês vão encontrar as palavras, ó,
as palavras que aparecem no último parágrafo do texto são palavras cognatas, né? Então, elas derivam de qual palavras? Então, essas palavrinhas, deixa eu só botar aqui para o cantinho. Então, essas palavrinhas aqui, ó. Fuga, refúgio e refugiado, tá? Aí vocês vão lá buscar essas palavrinhas, né? Elas derivam as palavras apatria, né? Elas são origens de qual palavra? A prof tentar aqui destacar essa palavrinha aqui, ó, tá? Ela vai aparecer lá no último parágrafo, lá do texto. Essas duas palavrinhas. Deixa a prof destacá-las aqui. Ó, a prof destacou elas, então vocês vão ver qual é a origem, né? Qual é a origem dessas palavras, como elas foram formadas, essas duas palavras aí, né? Qual o substantivo primitivo delas, certo? Depois, vocês irão responder a letra B. Na letra B ainda, vocês vão ver, ó, vocês vão ver os dois significados. Aí vocês vão relacionar número 1 e número 2. Depois vocês vão pesquisar e registrar pelo menos umas outras palavras cognatas, tá? Igual essas duas aqui, ó. Duas palavras que vão ter origens, né? Que vão ser derivadas, tá? Aí na página 5, deixa a prof colocar aqui. Na página 5, vocês vão encontrar a número 3, certo? Ó, após tirar as dúvidas sobre significados de palavras pouco conhecidas, então vocês vão ler ali, né, o texto, vocês vão reler o texto e responder as seguintes questões. Todo gênero textual, no caso, como o gênero textual da nossa unidade é a notícia, né? Todo gênero textual vai atender uma finalidade. Qual é a finalidade da notícia? Né? Para que ela é feita? Por que ela é feita? Né? Qual é o objetivo? É conversar, informar com o leitor, é informar o leitor, né, de forma direta, ou transformar um fato noticiado, tá? Aí, na número 4, vocês têm aqui uma informação. Uma notícia deve responder a algumas perguntas básicas, essenciais para que a sua função de comunicativa, informar o leitor, se afetive. Então, olha só, quando a gente vai construir uma notícia, eu tenho que colocar informações que o leitor ele não vai ter muita clareza, né? Por quê? Porque é uma informação curta, né? E do cotidiano. Já a reportagem, não. A reportagem eu posso colocar, eu posso entrevistar alguém, eu posso pegar uma informação que já aconteceu, tá? Uma notícia, né? Que já foi noticiada, né? E ela vai voltar agora como jornal, como reportagem. A notícia tem que ser fatos atuais, né? Da semana, de ontem, né? De hoje. A reportagem eu posso falar de qualquer assunto que já foi informado, né? Quando eu quero relembrar, eu vou fazer ela em forma de reportagem. Aí vocês vão buscar lá nessa notícia o que está sendo noticiado, né? Qual é o assunto que está sendo noticiado, sobre quem é a notícia, né? E qual é essa informação, qual é essa responsabilidade, né? Da informação, qual é o responsável, né? E quando ocorreu, se mostra uma data, se tem uma data lá, tá? Onde ocorreu. Professor, eu tenho que encontrar todas essas informações na notícia? Tem notícia que apresenta, tá? Tem notícia que não tem informação. Em que parágrafo você localizou essas informações? É no primeiro, é no segundo, é no terceiro? Tá? E aqui, na letra C, na estrutura da notícia, como se chama os parágrafos com as informações essenciais do fato noticiado? Então, olha só. Quando a gente vai falar do gênero textual notícia, o prof vai colocar aqui, ó. Presta atenção. Estão vendo esse quadrinho aqui? Então, na notícia, eu vou encontrar o título, tá? O subtítulo. Essa palavrinha aqui, ó, vocês já conhecem, que é a lead.
É na lead que eu vou apresentar as informações. O que, quando, tá? Onde aconteceu, com quem aconteceu. É o corpo do texto, né? O assunto, onde vai acontecer o assunto. Eu identifico como lead, tá? Então, essa lead, quantos parágrafos tem? Aí vocês vão colocar aqui as informações essenciais. Vou construir uma notícia, eu tenho que colocar o título, tenho que colocar o subtítulo e tenho que escrever uma breve informação sobre a notícia para o leitor ficar sabendo, né? Ele saber essa informação. Agora, professora, eu tenho que colocar todas as informações corretamente? Pelo fato de ser uma notícia, é uma informação breve, curta, tá? Já a reportagem, não. A reportagem ela tem que ser completa a informação, tá bom? Na número 5, eu vou identificar a estrutura da notícia. Como a professora havia falado, né, ó, as informações, eu vou buscar qual é o título dessa notícia que eu li, qual é o subtítulo, né? Qual é a lead, quais são os parágrafos, né, que foram apresentados, e o corpo da notícia. Aqui vocês vão colocar, ó, corpo da notícia. Como a professora falou aqui, ó, a lead, né, é na lead que eu vou encontrar as informações principais. Já no corpo da notícia, no restante da informação, eu vou fazer mais um aprofundamento, né? Eu vou especificar mais a minha informação, tá? Daí, qual parágrafos que eu coloco? Posso construir mais um, mais dois, mais três. Se vocês verem aqui, ó, na notícia, deixa a prof voltar aqui para vocês, ó. Quantos parágrafos tem a nossa notícia? Ó, 1, 2, contem aí com a prof. 3, 4, ó, 5 e 6, né? Então, vocês encontram ali, ó, 6, tem mais, né? A prof pulou ali. 1, tem mais lá na outra página, ó. São 9 parágrafos, né? Então, qual a informação que vai apresentar aqui, ó? Vocês vão ter que colocar. Corpo da notícia, depois da lead, tá? Onde que está a lead? Lembrem que a professora falou lá no início, que a lead é onde se concentra as informações principais. Depois eu vou colocar as outras informações, né? Então, o corpo da notícia é de qual parágrafo a qual parágrafo? Aí vocês vão contar ali, né? Tem um parágrafo, tenho 9 parágrafos, onde que se concentra a lead, qual parágrafo, né? Que eu vou colocar a lead, e o corpo da notícia, então, é o restante dos parágrafos. Ele começa de qual parágrafo a qual parágrafo. Aqui, ó. Do parágrafo, vamos supor, né? Do parágrafo 3 ao 5, do parágrafo 6 ao 7, é um exemplo, tá? A prof não vai ficar aqui dando a resposta para vocês vão ter que ler o texto. Depois, vocês vão encontrar o título da notícia aqui, ó. Então, eu tenho o título aqui, ó, até 2016. Números de refugiados do Brasil aumentou 12% em 2016. E tenho o subtítulo, ó. Aqui é o subtítulo, tá? Aí vocês vão responder aqui, ó. Que relação você estabelece entre essas informações apresentadas? Qual é a relação entre o título e o subtítulo? Tá bom? Elas falam da mesma coisa? Que relação é essa? Aí, na outra página, vocês têm título e subtítulo aqui, ó. Quem gostaria de ler aqui para a professora? Título e subtítulo ou linha fina, como a professora já havia falado, né? Quem gostaria de ler aqui a informação para a prof? No lado esquerdo? Ninguém? Eu, prof. Pode ler então, amor. Título e subtítulo, ou linha fina, revelam ao leitor informações principais sobre o fato noticiado. Em geral, também há preocupações em chamar a atenção do leitor, levando-o à leitura do texto. Pontuação. Não há ponto final no título. No subtítulo depende do padrão de estilo adotado pelos responsáveis pela publicação.
Pode ler lá embaixo também. Aqui, ó. A sequência sujeito mais verbo mais complemento chama-se ordem direta. Quando essa ordem é de alguma forma alterada, disse que a oração está em ordem indireta ou inversa. Em práticas de reflexão sobre a língua, você encontra mais explicações sobre ordem direta e indireta dos termos da oração. Muito bem, obrigada, João. Olha só, galerinha. Então, preste atenção aqui que a professora vai retomar. Como a prof havia falado para vocês, na notícia eu tenho o título e o subtítulo, né? Ou linha fina, a informação que vem abaixo do título. Então, nós não vamos usar, não se usa ponto final no título. Ó, a gente não pode, né? Aqui, ó, não vai ter ponto final, a gente não pode colocar o ponto final, tá? No subtítulo, depende do padrão de estilo, então depende da forma como eu quero apresentar. Nesse aqui, ó, não apresenta, tá? Mas depende da forma como eu vou apresentar a informação, eu coloco, tá? Dependendo aqui, ó, pelos responsáveis de publicação. Então, depende do jornal, né? Tem jornal que coloca, tem jornal que não. Professora, o que é certo e errado? É uma opção do jornalista, né? Pelos responsáveis ali. Aqui, galerinha, ó, conteúdo da unidade passada. Sujeito é o que eu estou falando, certo? De quem eu estou falando. E o verbo, que faz a ação, né? Que no caso, o predicado. Mais o complemento. Então, a informação que vem depois do verbo. Então, quando o sujeito vem antes do verbo, eu chamo de ordem direta. Quando o sujeito vem depois do verbo, a ordem inversa, né? Tá? Então, aqui é só para a gente relembrar, porque é o conteúdo que nós vamos estudar. Tá bom? Então, voltando aqui na número 7, vocês vão ver aqui, ó. Vocês vão completar esse quadro. Tá lá do subtítulo, ó. Do título e do subtítulo. Vocês vão pegar essas informações aqui, ó. E vão colocar aqui na letra A e na B, tá? Qual é o verbo, ó, qual é o sujeito, qual dessas informações aqui é o sujeito, qual é o verbo e qual é o complemento. Aí vocês vão escrever aqui no ladinho, aqui em cima desse quadrinho. A mesma coisa na outra frase. Ó, deixa eu só a prof colocar aqui para vocês verem. A mesma coisa, vocês irão colocar aqui, ó. Vocês têm o subtítulo, certo? Ó. Então, na primeira frase é o título e na segunda frase o subtítulo. Vocês vão colocar nesses espaços em branco qual é o verbo, qual é o sujeito e qual é o complemento. Tá? Fala, Iago, que levantou o dedinho aí. Ô, prof, ali aparece que apresentam uma vírgula no subtítulo, mas depois não termina. A vírgula... Sim, não tem outra vírgula para... Aonde? Aqui? É, até o final do ano passado. Até o final do ano passado, vírgula, foram reconhecidos 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. É que não há necessidade de colocar o ponto final, porque dá continuidade à informação. Ah, tá. Tá? Mas a vírgula ali, ela tem a função correta. Tá? Então, aqui, ó, entenderam a letra A e a B? Vocês vão pegar o sujeito, o verbo e o complemento e vão responder aqui, tá? Depois vocês vão ler a letra C, vamos ver o nosso tempo aqui. A letra C, vocês vão responder falso ou verdadeiro. Leem aqui, ó, para responder a letra C, tá? Fala sobre ordem direta e inversa. E os título e subtítulo, né? Essa informação que o João leu ali para nós. Tá bom? Intertítulos. Professora, o que é intertítulos? Quem vai ler ali para a prof? Ninguém vai ler? Posso ler, prof? Pode. Intertítulo. Às vezes, em uma notícia ou reportagem, inserem-se intertítulos, pequenos títulos de uma parte da matéria jornalística, para tornar o texto mais leve, mais fácil de ler. Aí vocês têm. Há 2 intertítulos na notícia?
né? Há 2 intertítulos. Vocês vão lá na notícia e vão buscar essas 2 informações ali, né? As informações que vai destacar, vai separar, ó, uma parte do texto da outra. Ó, título, linha fina. Vamos ver onde é que está outro subtítulo aí, o intertítulo. Acharam? Sim ou não? 7º ano. Acharam aqui onde é que está o intertítulo? Uhum. Acharam? Ó. As palavrinhas ali em destaque, né? Então, ali eu identifico como intertítulos. Depois, vocês vão resumir essas principais informações. Vocês vão lá no intertítulo 1, qual é a informação que está sendo falada lá? Vocês vão registrar aqui. E vão buscar a informação do intertítulo 2, né? Que nós temos 2. E vão colocar a informação ali, tá bom? Depois, lá na página 6, ó, pirâmide invertida. Então, a pirâmide invertida, vocês vão encontrar, ó, primeiro, o título, depois o subtítulo, depois a lead, que é a informação lá do primeiro parágrafo, e depois o corpo da notícia, que é a informação que vem depois do primeiro parágrafo, tá? Aí eu posso colocar quantos parágrafos for necessário, né? Quantos parágrafos a minha notícia ou a minha reportagem que eu quero colocar ali, tá bom? Pode ser mais 2, mais 3, mais 4, tá? Aí vocês vão voltar lá no texto, ó, vocês vão voltar lá no texto e vão registrar de forma sucinta, clara e objetiva o assunto de cada um dos parágrafos. Então, vocês vão buscar a informação da lead, tá? O que a lead está falando? Qual a informação do segundo parágrafo? Qual é essa informação de forma sucinta, tá? Do terceiro e do quarto parágrafo. Tá bom? Certo, galerinha? E na próxima atividade, a gente vai falar sobre a reportagem, que a professora já falou um pouquinho hoje, né? Aqui na número 10, ó, vocês podem estar pesquisando para apresentar na próxima aula. Então, olha só. Pesquisem a situação dos refugiados do país e as medidas necessárias para garantir que essas pessoas tenham seus direitos reconhecidos. Depois converse com os colegas e professora a respeito disso. Então, a professora gostaria que vocês pesquisassem alguma informação sobre a situação dos refugiados, tá? E fiquem com elas em mãos para a gente falar na próxima aula, tá bom? Sobre essa informação aqui da número 10. Vocês também podem estar registrando a número 10, colar a notícia ou colar a reportagem aqui no caderno, tá bom? Para a próxima aula a gente conversar. Então, a atividade da nossa aula hoje é da página 3, que vocês vão ler lá a notícia, tá? Vocês vão ler a notícia da página 3 até a página 6, que aí é a interpretação ali da notícia. Tá bom, gente? Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Entenderam, então, a atividade ali, o que é para fazer? Sim. Ótimo, então. Sim.